Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. Se você não me conhece, eu me chamo Felipe Loubach, eu sou colecionador e hoje a gente vai falar sobre a semana 11 da NFL, como que ficou a classificação, o resumo da rodada, o ranking dos jogadores e das equipes e vai tentar entender um pouco desse cenário que se desenha aí já para a reta final da temporada. Eu acompanho futebol americano mais ou menos há 20 anos e eu não me lembro de uma temporada tão imprevisível, com resultados assim tão inusitados. Geralmente, quando chega na semana 10 e 11, você já tem um panorama bem desenhado e não é o que a gente está vendo agora esse ano. Vamos falar da classificação, né, para ver isso na prática. A Conferência Americana tem o Patriots liderando a AFC Leste, o Bills perdeu ontem, está ali em segundo lugar. Se o Patriots demole, ainda tem, né, como o Bills retomar isso com tranquilidade. Dolphins e Jets estão fora da jogada. A AFC Oeste tem o Chiefs, que saiu desse buraco, né, com uma boa sequência, mas o Chargers também vencendo ontem um jogo espetacular contra os Steelers no Sunday Night. A briga é real aqui. Raiders e Broncos com campanha 5-5, altos e baixos, então tudo pode acontecer dentro dessa divisão. Mas se o Chiefs não ficar de olho, né, pode tropeçar e o Chargers, sem dúvida, é um grande favorito aqui. AFC Norte tem Ravens e Bengals, né, na liderança. Steelers para mim está fora de questão, não vejo um calibre aqui de pós-temporada nesse time. Cleveland Browns ontem ganhou com dificuldade do Detroit Lions em casa, mas já é um time mais competitivo do que os Steelers, na minha opinião. Ravens e Bengals continuam brigando ali. Se o Ravens tropeçar e o Bengals continuar com bons jogos como o de ontem, pode mudar esse cenário aqui também. Titans ontem perdendo bizarramente, né, um jogo assim inexplicável, mas continua liderando aqui a FC Sul e o Colts está brigando certamente, se coloca como favorito com jogos como o de ontem, Jonathan Taylor voando e Texans e Jaguars, né, fora de questão. Vamos falar sobre a Conferência Nacional, porque os Eagles, com a vitória de ontem, já pode começar a trazer um pouquinho de preocupação ali para o Cowboys, né? O Washington também venceu ontem, está com 4-6 e o New York Giants está 3-6, enfrentam hoje o Buccaneers e do jeito que está acontecendo coisas malucas nessa temporada, a gente nunca sabe, né? Imagina se o Giants vence o Buccaneers hoje. Então, essa divisão aqui é interessante, mas o Cowboys ainda está ali com certa tranquilidade, apesar da derrota de ontem. Cardinals continua liderando a NFC Oeste, o Los Angeles Rams, apesar de ter alguns probleminhas pontuais, né, é uma equipe que tem um grande potencial, mas pode se preocupar com o 49ers, que é um time bem treinado, ganhou ontem e vem apresentando uma sequência de melhoras. O Seahawks aqui está fora de questão. O Cardinals, né, que tem provado aí que consegue vencer mesmo sem seus titulares, né? NFC Norte, Packers, mesmo com a derrota de ontem para os Vikings, né, um confronto direto aí dentro da divisão, continua no primeiro lugar. O Bears é muito azarado, com uma série de problemas, né? Não oferece risco aqui para os Vikings, na minha concepção, e o Lions não tem nem o que falar. NFC Sul, a gente vai ver hoje o Buccaneers, né? Se reafirmando provavelmente contra os Giants, mas se acontecer qualquer coisa contrária a isso também não me surpreende. Saints em segundo lugar, Panthers apresentando melhora com o retorno do Ken Newton e Falcons fora de cogitação. Vamos falar agora sobre a parte aqui que eu mais gosto, que são os líderes, né? O ranking aqui de números. O Patrick Mahomes lidera a liga em jardas passadas com 3.200, seguido pelo Derek Carr com 3.041, Matthew Stafford, Justin Herbert e Tom Brady. Mas o passer rating aqui do Kyler Murray é melhor, com 110.4, seguido por Aaron Rodgers, Kirk Cousins, Tom Brady e também Stafford. Jardas corridas, a gente tem o Jonathan Taylor agora assumindo a ponta, né? Porque o Derrick Henry tá fora. Então ele tá agora no primeiro lugar com 1.122 jardas e o Derrick Henry em segundo com 937. Aí depois vem Nick Chubb, Joe Mixon, Dalvin Cook. Jardas recebidas, o Cooper Kupp retoma a liderança com 1.141. Em segundo lugar, Deebo Samuel, Devontae Adams, Justin Jefferson e Tyreek Hill. O Nick Folk, do New England Patriots, continua sendo o jogador com o maior número de pontos da liga, 104, mas agora o Jonathan Taylor está no segundo lugar com 90 pontos depois do jogo de ontem de 4 touchdowns, né? Uma coisa sensacional. O Myles Garrett continua com a liderança de sacks, aqui são 13, seguido pelo TJ Watt. O Trevon Diggs agora tem 8 interceptações e o J.C. Jackson do Patriots com 6, o Patriots que lidera a liga também em interceptações. O Bob Wagner tem 115 de aproveitamento aí em tackles, seguido pelo Denzel Perryman, né, do Las Vegas, e o Roquan Smith com 109 do Chicago. Muito bem, vamos ver aqui uma coisa que eu acho muito significativa, que é quando a gente olha para esses números dentro da composição da equipe.
né? A gente tem o New England Patriots liderando em interceptações com 18 e em field goals com 28. O Las Vegas Raiders tem um aproveitamento da equipe de punch, né, dos special teams muito interessante, colocando o adversário, né, em posições bem desfavoráveis aí quando eles cobram, com um aproveitamento de 51,5. Punt returns, a gente tem o Baltimore Ravens com 15,6 e em kick returns a gente tem o Minnesota Vikings com 26,9. Mas, quando a gente fala de pontuação, a gente tem o total ofensivo do Dallas Cowboys ainda no primeiro lugar, com uma média de 418 jardas por jogo. Sacks, a gente tem o Chicago Bears com 31 sacks e o Tampa Bay Buccaneers com o maior número de pontuação por jogo, uma média de 31 pontos por jogo. Isso é um número excelente. E quando a gente olha para a quantidade de jardas recebidas, a gente também vê o porquê do Tampa Bay Buccaneers estar tão bem. São 325 jardas em média por jogo. Isso é uma média muito alta. E o segundo lugar está com os Las Vegas Raiders com 304. O Kansas City Chiefs tem a maior média de jardas passadas, são 3.298 jardas, né, passadas. E em corridas a gente tem o Cleveland Browns com 156,8 jardas corridas por jogo. São números interessantíssimos e quando a gente olha, né, para os stats aqui completos, a gente vai conseguir comparar o aproveitamento de cada equipe. E o Dallas Cowboys, ele tem 10 jogos, né? O Tampa Bay vai completar 10 hoje, provavelmente vai retomar o topo dessa lista aí, mas o melhor aproveitamento por enquanto tem sido o Dallas Cowboys, mesmo com a derrota de ontem. Vamos falar sobre os jogos, então. A gente começou aí na quinta-feira com o Patriots, né? Tendo uma prevalência ofensiva e principalmente neutralizando completamente o ataque do Falcons. A gente já vinha falando sobre os problemas aí da linha ofensiva do Atlanta, ficou muito claro isso na quinta-feira, não conseguia correr com a bola, Matt Ryan com pouco tempo para passar, e o Patriots conseguiu aproveitar muito bem isso. Quando você vê um placar de 0 em algum dos dois lados, né, você percebe que tem alguma coisa muito errada com o ataque. Porque, cara, na NFL você não fazer nem um field goal, nem uma pontuação, isso daí demonstra que você perdeu o jogo nas trincheiras, certo? A trincheira fala muito sobre como foi a performance do time. O Mac Jones fez um bom jogo, 207 jardas, mas ele fez tudo ali dentro do cronograma. Eu percebo que o Mac Jones, apesar de apresentar uma certa maturidade, inteligência, quando ele tenta jogar um pouquinho fora da casinha, eu vejo alguns erros aqui. Foi o primeiro jogo que eu identifiquei algumas falhas de leitura dele, de defesa, quando ele tentava fazer passes ali para mais de 20 jardas, em algumas situações ele quase foi interceptado, fez passes ali com uma cobertura que não era favorável, mas apesar disso o Patriots está muito bem, 25-10. Colts vencendo os Bills por 41-15, certamente é uma coisa para preocupar o Buffalo Bills. Você não pode perder em casa por 41-15. O Jonathan Taylor, né, fez um jogo excepcional, 32 carregadas, 185 jardas e 4 touchdowns, uma coisa surpreendente. O Josh Allen também fez até um jogo interessante, 2 TDs, 209 jardas, mas não tem como você perder em casa dessa maneira. O Bills não pontuou no primeiro quarto, não pontuou no segundo, fez apenas um touchdown no segundo período e uma pontuação no último quarto, quando o jogo já estava com uma margem muito grande e não tinha mais como recuperar. Ravens e Bears, o Bears jogando em casa, teve uma reação ali, o Justin Fields saiu machucado, né, numa jogada que inclusive ele tomou uma decisão muito equivocada, ele deveria ter feito passe para a lateral para o Montgomery e resolveu correr, acabou se machucando. O Andy Dalton entrou, fez uma gracinha ali, conseguiu fazer um milagre, na verdade, né? Ele já estava acostumado a enfrentar o Baltimore Ravens, né? Quando jogava pelo Cincinnati Bengals, ele já tinha feito coisas semelhantes, só que não foi suficiente. O Huntley, né, conseguiu fazer uma campanha sensacional no final do jogo e reverter esse resultado. O Chicago Bears é muito azarado, é um time que é muito complicado. Dentro da divisão eu já não vejo mais esperança, especialmente com o Vikings despontando. Né? 219 jardas aí para o Huntley, uma interceptação. O Montgomery com 14 carregadas, 58 jardas. A equipe de Chicago tá bem complicada a situação. Lions e Browns. O Browns jogando em casa teve dificuldade para vencer os Lions, um jogo preocupante aqui para o Cleveland Browns. Todas as pontuações do Browns foram apenas no segundo quarto e ali quando já não tinha mais o que fazer, o Lions conseguiu uma sobrevida no final do jogo, mas não foi suficiente. Baker Mayfield com 176 jardas e um TD. O Texans venceu o Tennessee Titans. Isso aqui é a coisa mais bizarra dessa rodada. Ryan Tannehill com 323 jardas, um TD, ok. Mas aqui, cara, você não pode permitir
que o pior time da NFL no momento, apesar da campanha do Detroit Lions ser pior, né, o Texans no papel tem o pior elenco, e você não tem como perder para o Houston Texans jogando em casa quando você tem a melhor defesa da NFL. Então isso daqui entra aí para a lista dos jogos bizarros e improváveis dessa temporada, e o Houston Texans venceu por 22-13. O Houston Texans é uma equipe, né, que apesar de ter esse estigma, né, de ser a pior equipe no momento, tem ali os seus relances, né? Então a gente viu isso ontem acontecendo, conseguiu pontuar em todos os quartos, então uma regularidade, e em contrapartida o Tennessee Titans somente no terceiro quarto conseguiu uma reação, mas não foi suficiente. Agora a gente vai falar de um jogo bom, que foi Packers e Vikings, provavelmente um dos melhores jogos aqui dessa rodada, e esse jogo vencia quem tivesse a última posse de bola, foi exatamente o que aconteceu. O Aaron Rodgers fez um jogo sensacional com 4 touchdowns, 385 jardas, o Cook com 22 carregadas, 86 jardas e 1 TD, o Jefferson com 8 recepções, 169 jardas e 2 touchdowns aqui. O Minnesota Vikings aparecendo dentro da divisão, muito importante essa vitória para o time, e apesar aqui da derrota, o Green Bay Packers fez um bom jogo, foi um jogo bem competitivo. Dolphins bateu os Jets que jogaram em casa. O Joe Flacco fez até um bom jogo, coitado. 291 jardas, 2 TDs, o Gaskin com 23 carregadas, 89 jardas. Mas assim, o Dolphins aqui fez um jogo razoável, não foi um jogo bom. Tá? O Dolphins conseguiu vencer o jogo, mas foi aquele tipo de performance que não convence. Eu sempre falo isso, né? Uma coisa é você vencer, outra coisa é você convencer. Não me convenceu aqui o Miami Dolphins. E o Jets, né, pontuou ali, fez um TD no primeiro quarto, um TD no segundo, um field goal no último quarto. O Jets poderia vencer esse jogo, porque o Miami Dolphins ganhou aqui, mas não convenceu. O Eagles batendo os Saints aqui é uma coisa bem significativa. Isso foi muito importante para o Philadelphia Eagles. 40-29 é um placar, como eu disse, convence. Não apenas venceu, mas convenceu. 14 pontos apenas no primeiro quarto, 13 pontos no segundo quarto. O Eagles fez aqui um jogo muito bom. A torcida aqui pode até se animar com isso, né? O Trevor Siemian teve 214 jardas, 3 touchdowns, quer dizer, o Saints tentou correr atrás ali, mas não foi suficiente. É muito importante esse jogo aqui para o Philadelphia Eagles, entendeu? Porque o Saints aqui, com o Trevor Siemian, é um pouco limitado. Mas o Philadelphia Eagles, dentro das possibilidades, é uma equipe que pode ter um cenário real de pós-temporada. Então, esse jogo foi muito importante. Eu gostei muito de ver a atuação aqui do Jalen Hurts. Tá apresentando um amadurecimento, uma melhora a cada jogo. E isso daqui é uma coisa para a gente ficar de olho. Washington e Panthers também foi um jogo bom. Apesar da derrota, eu acho que o Carolina Panthers melhorou muito, especialmente no aspecto emocional com o retorno do Cam Newton. E aqui a gente teve um jogo sensacional do Taylor Heinicke, 3 touchdowns, 206 jardas. O McLaurin com 103 jardas, 1 TD, muito boa performance do Washington. E essa divisão agora fica essa coisa maluca que a gente viu. 49ers aqui fez o dever de casa, ganhou dos Jaguars fora de casa. O Jaguars que só fez um field goal no segundo período, tentou correr atrás ali no último quarto, mas já era um jogo perdido, né? Aquele garbage time. Então, o Deebo Samuel com 79 jardas, 1 TD, o Garoppolo com 176 jardas e 2 touchdowns, nenhuma surpresa. Bengals e Raiders. O Raiders jogando em casa fez um jogo bem ruim. A defesa do Cincinnati Bengals conseguiu ganhar a batalha nas trincheiras, fazendo bastante pressão em cima do Derek Carr, ele que teve 215 jardas e 1 TD. O Mixon correu 30 vezes com a bola, 123 jardas, 2 touchdowns. Como eu disse, batalha das trincheiras, e o Cincinnati Bengals venceu esse jogo na linha. Muito bom jogo, o Joe Burrow também melhorando. Cincinnati Bengals, uma equipe que, apesar de altos e baixos, né, ela quando ganha, ganha muito bem. Foi o caso aqui desse jogo 32-13. Cowboys perdeu para os Chiefs, muito improvável esse resultado. O Chiefs conseguiu pontuar em todos os quartos, né? Mesmo no terceiro período, onde fez apenas um field goal, e o Dallas Cowboys foi completamente neutralizado. O ataque do time aqui teve uma pane. A defesa do Kansas City Chiefs fez um jogo muito bom, o que é uma coisa surpreendente, né? A gente via sempre esse desequilíbrio entre uma boa performance do ataque e um problema defensivo, e o Kansas City Chiefs conseguiu fazer isso contra o melhor adversário possível, que era o Dallas Cowboys. Então o Patrick Mahomes aqui teve uma interceptação
recuperação e tal, mas foi um jogo muito decente aqui do Kansas City Chiefs, acredito que eles realmente estão no caminho de recuperação. Cardinals ganhou do Seahawks. Seahawks teve um jogo pífio, muito ruim. Colt McCoy fez um bom jogo, eu gosto muito dele. 328 jardas, 2 TDs. O Conner com 62 jardas, 1 TD. E o Seattle Seahawks, cara, tá fadado aqui ao fracasso nessa temporada. Não vejo uma recuperação. Pittsburgh Steelers ontem fez um jogo muito bom, mas o Chargers provou, né, cara, o seu valor aqui com uma recuperação sensacional no final. E esse jogo para mim foi digno de um Sunday Night Football. Justin Herbert com atuação de gala, cara. Excepcional o jogo aqui já ia falar San Diego, do Los Angeles Chargers, né? 41-37. O Steelers fez 27 pontos, mano, só no quarto período. Foi um jogo excepcional. E o Chargers deu uma vacilada aqui, deixou o Steelers chegar, mas conseguiu recuperar a bola e reverter esse placar. Um jogo incrível. E o Los Angeles Chargers é uma equipe muito forte. Eu aposto todas as minhas fichas numa pós-temporada aí bem sucedida. Bom, pessoal, então é isso. Hoje termina a rodada. E se tudo der certo, amanhã eu volto aqui para comentar esse jogo entre Giants e Buccaneers. Fica ligado, assina aqui a notificação para receber o aviso quando eu colocar o vídeo. Se quiser conhecer toda a minha coleção, link aqui abaixo na descrição. Um forte abraço.